Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos na presença do nosso Deus. Vamos, momento de colocarmos o nosso pensamento, o nosso coração totalmente em Sua palavra. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, capítulo 8, atendendo à convocação do Senhor para o culto desta manhã. Livro dos Salmos, capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e louvaremos ao Senhor com o Salmo de número 8. Amém. Convido o pastor Messias
Bom dia, irmãos. Convido a amada congregação para buscarmos o nosso Deus numa oração de invocação. Busquemos, então, a presença do nosso Deus, que certamente se faz presente aqui, mas manifestemos a nossa intenção de cultuá-lo em espírito e em verdade. Oremos. Pai eterno e santo, precioso, gracioso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor excelso e sublime, Deus de toda graça, Pai das luzes, Criador dos céus e da terra, Deus bendito e santo, a Ti toda a honra e toda a glória, Deus. Estamos aqui reunidos, Pai, nesta manhã, com a intenção de prestarmos um culto a Ti, um culto que seja, Deus, dirigido somente a Ti, um culto que seja obediente ao que o Senhor determina para o seu culto, um culto, Deus, que seja espiritual, verdadeiro, onde nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, um culto que seja racional, ó Deus, onde possamos ser instruídos pela Tua Santa Palavra, para continuarmos, Deus, cultuando o Senhor cada vez mais, de acordo com a Tua santíssima vontade. Reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, e lhe pedimos, Deus, que nos perdoe nossas falhas e pecados. Pedimos, Pai, com todo respeito e reverência, segundo a Tua graça, que o Senhor receba este culto, esta adoração, e que tudo, Deus, seja movido pelo Senhor, dirigido pelo Senhor, de acordo com a Sua santíssima vontade, e somente, Deus, para a Sua glória, porque somente o Senhor será glorificado e homenageado aqui. Muito obrigado pelo Teu amor por nós, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado por Cristo, em nome de quem oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Vamos, irmãos, ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos, podem assentar-se. Convido a amada congregação para a leitura da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Leremos a partir do verso 28. Este pedaço que estaremos lendo aqui da Santa Palavra de Deus, o seu contexto é a orientação que o apóstolo Paulo dá sobre o procedimento durante a ministração da Santa Ceia do Senhor. E aqui nós podemos tirar lições proveitosas para a nossa vida. Esta não é uma postura apenas para o momento da ministração do sacramento, mas sim uma conduta em todos os nossos dias, no nosso dia a dia, né? Hoje nós vamos começar a estudar, obrigado, Deus abençoe. Vamos começar a estudar os sacramentos, ou seja, nos prepararmos para domingo que vem estudarmos os sacramentos. E eu quero deixar essa observação com os irmãos para aplicação não só no dia da ministração da Santa Ceia, mas na nossa rotina. Aqui a partir do verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados de fato. Não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, uma das coisas que devem estar presentes na nossa vida, no nosso dia a dia,
é a autoexaminação, é examinarmos. Nós temos uma tendência como ser humano a ficarmos condicionados a algumas coisas. E como é uma prática no dia da ministração da ceia lermos isso, parece que é só para aquele momento. Então naquele momento nós procuramos fazer isto. Mas isso nós devemos fazer cotidianamente. Nós devemos nos examinar e ir nos corrigindo, confessando a Deus. O próprio Deus nos corrige porque Ele corrige a quem ama, e Ele nos corrige para que nós não sejamos condenados com o mundo. Mas tem uma advertência aqui. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, que são aqueles que não refletem sobre si mesmos, que vivem uma vida cristã sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo não se resume ao momento da ministração da Santa Ceia. Ele está presente na nossa vida, ou deveria estar, porque nós somos servos e cristãos. Então, que nós possamos fazer esse autoexame com frequência. E neste momento nós vamos fazer uma oração de confissão. E essa oração de confissão, nós vamos pedir a Deus, falar: Senhor, se acaso algum dia eu tenho esquecido de analisar as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas posturas diante das pessoas, o Senhor me perdoe. E manifeste, se você realmente sentir isso, um desejo de começar a policiar-se para que os maus hábitos do mundo que entram sorrateiramente nas nossas vidas, através de filmes, televisão, livros, músicas, conversa com pessoas, que essas coisas não venham a tomar um espaço que deveria ser da carne e do sangue, do corpo de Cristo, tá bom? Então vamos fazer uma oração de invocação. Eu farei essa oração em voz audível. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória. A Ti pertence o mundo, Deus, a Ti pertence a natureza, as pessoas, o universo, tudo é obra, Deus, da Tua criação e pertencem ao Senhor. E a Tua igreja, Deus, foi comprada por alto preço, pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que enviaste, Deus, por amor a nós. Com que grande amor o Senhor nos amou. E muitas vezes, Deus, nós nos esquecemos que fazemos parte deste corpo. Nós esquecemos de discernir a carne e o sangue de Cristo em nossas vidas. Nós nos esquecemos, Deus, de nos policiar e nos deixamos levar, ó Deus, pelos modismos, pelos conceitos do mundo, pela filosofia das pessoas, por maus hábitos, ou até mesmo por maus pensamentos, ou algum mau desígnio que procede do nosso próprio coração. Por isso, Deus, nós queremos fazer hoje uma autorreflexão, queremos nos examinar a nós mesmos, e gostaríamos, Deus, de ter esta prática cotidianamente, nos examinando, Deus, para a Sua correção, ó Deus, que pela Sua palavra o Senhor nos corrija, para que nós não fiquemos ou não sejamos condenados com o mundo. E pedimos, no entanto, que o Senhor use de misericórdia, Deus, porque se o Senhor olhar apenas iniquidades, ninguém, Deus, poderá subsistir. Por isso nós lhe pedimos e apelamos, pelas Tuas muitas misericórdias, a bênção do Teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino Mensagem Real. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno.
forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de aves céus, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus, reconciliar-vos já, diz o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chega ao Salvador. Quem se submeter no reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor em Deus, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção perenal do bom descanso além. Ali podeis gozar, prazer que não tem par, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor em meu, reconciliai-vos já com Deus. Convido a amada congregação para a leitura do dia do Senhor 25. Nós terminamos o estudo acerca do credo apostólico. Estaremos falando sobre a palavra e os sacramentos. Dia do Senhor 25, pergunta 65. Visto que somente a fé é o que nos torna participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, de onde vem essa fé? Resposta: vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho e a fortalece pelo uso dos sacramentos. Então nós vemos aqui, nessa resposta, a origem da fé no homem. A fé
ela não é uma obra humana, ela não procede do homem. A fé que eu me refiro, ou que estamos nos referindo aqui, é a fé salvífica, a fé em Cristo de fato. Esta fé, ela não procede do homem. O homem por si mesmo, ele não consegue fazer brotar essa fé em si mesmo. Não adianta você querer forçar uma pessoa a ter fé em Deus. Isso é um trabalho inútil. Por que nós faríamos isso? Nós não temos poder para isso e nem mesmo a própria pessoa tem. Esta fé, ela procede do Espírito Santo, iluminando a palavra genuína de Cristo, que vai sendo pregada a essa pessoa. E nós vemos aqui também, olha só, vem do Espírito Santo, que a opera em nosso coração pela pregação do Evangelho. Então a pregação da verdadeira palavra de Cristo, ela vai ser iluminada em nós pelo Espírito Santo e fortalecida pelo uso dos sacramentos. O que quer dizer isso? Muito importante entender isso, irmãos. Os sacramentos, eles não são apenas memoriais, como o sacramento da ministração da Santa Ceia, como muitos dizem. É apenas uma forma de lembrar. Não. Os sacramentos, eles são também meio de graça. Assim como a oração, assim como a leitura bíblica e assim como a pregação da palavra. São meios de graça que nos fortalecem na fé. Portanto, não podem ser discriminados ou desprezados. Tá? Quero convidar a amada congregação para lermos apenas 2 textos aqui. O primeiro, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora compare com João 1, versos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, essas pessoas que possuem essa fé, elas não nasceram da própria vontade do homem, mas de Deus. Essas pessoas nasceram de Deus, nasceram espiritualmente de Deus. Isso aqui contextualmente nós vamos ver no Antigo Testamento promessas dizendo: tirarei teu coração de pedra e colocarei um coração de carne. O homem, ele não tem poder de fazer esse transplante espiritual em si próprio. O próprio Moisés, dando as leis em Deuteronômio, ele fala que a circuncisão é a graça de Deus no coração dos homens. E o apóstolo Paulo, ele vai falar que a circuncisão é o despojamento da carne, do pecado, não por mãos humanas, mas sendo operado no coração das pessoas. E como nós vimos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 5, nós vamos ver: em verdade te digo, o próprio Jesus dizendo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Claro que alguém vai objetar isso e dizer: então o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele não nasceu da água. Sim, ele nasceu porque ele foi regenerado. Ele não se batizou, não, ele não se batizou porque não houve tempo. Então os sacramentos, eles são meio de graça. Nós somos regenerados não pela água do batismo, nós somos regenerados pela água da palavra de Deus que foi ministrada em nós, que produziu a fé. Tá? Mas, havendo tempo após a nossa conversão, é necessário o batismo, o sacramento. Não pode ser negligenciado. O ladrão da cruz, que houve uma conversão genuína, porque Cristo testificou a conversão dele, o ladrão da cruz, se não tivesse morrido naquele dia, ele passaria pelo batismo com qualquer outro cristão. Então o sacramento, ele não pode ser negligenciado. Vamos à pergunta 66. O que são os sacramentos? Resposta: os sacramentos são sinais
e selos santos e visíveis. Note porque eles são preservados na fé cristã. A fé cristã é uma fé moral, não é uma fé de cerimônias, de rituais e cerimônias, como é feito hoje em dia, né? Muitas vezes te dão um objeto para você levar esse objeto para casa, porque esse objeto vai representar ali algum livramento de Deus. Não, isso não existe na fé cristã. O que existe na fé cristã são elementos morais, como amor, fé, compreensão, perdão, misericórdia. Essa é a fé cristã. No entanto, os sacramentos, eles são mantidos na fé cristã, os dois sacramentos, como sinais e selos santos e visíveis. Não é possível nós negligenciarmos os sacramentos e recorrermos a objetos para manifestar algum tipo de fé. Foram instruídos por Deus. Por Deus. Os objetos foram instruídos por homens. Foram instruídos por Deus. O quê? Os sacramentos. O batismo e a Santa Ceia. Foram instruídos por Deus para que, pelo uso deles, Ele pudesse, o mais claramente possível, nos declarar e selar a promessa do Evangelho. E esta é a promessa, que Deus nos concede graciosamente perdão de pecados e vida eterna, por causa do único sacrifício de Cristo ofertado na cruz. Quero convidar os irmãos para verem aqui Gênesis capítulo 17, verso 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre vós, entre mim e vós. Ou seja, desde o início, quando o santo batismo foi ainda em forma de circuncisão lá no Antigo Testamento, já era um sinal. E aqui vamos ver também Deuteronômio capítulo 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Então nós vemos que no próprio Antigo Testamento, essa aliança vai sendo conduzida para essa circuncisão do coração, não só daquele que crê, mas da sua descendência. Então nós vemos aqui que os sacramentos, eles são sinais visíveis do que o Evangelho proporciona. Entenda bem, os homens, eles pedem sinais para Deus. Os sinais estão estabelecidos por Deus. Tanto o santo batismo como a Santa Ceia manifestam sinais do que é o Evangelho. Mas os homens recusam os sinais que Deus instituiu. É como se o homem dissesse: os seus sinais para nós não são suficientes. E o homem então começa a buscar em objetos palpáveis elementos para fortalecer uma fé que é criada na imaginação dele. Não é a fé que o próprio Deus está produzindo no coração das pessoas. Então os sacramentos, eles são sinais santos e selos. Sinais santos e visíveis e selos do que é a pregação do Evangelho. Por isso, os sacramentos, eles são mantidos na fé cristã. Vamos à pergunta 67. Então, tanto a palavra quanto os sacramentos têm por objetivo direcionar a nossa fé para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz como a única base para a nossa salvação? Sim, pois o Espírito Santo nos ensina no Evangelho e nos garante pelos sacramentos que toda a nossa salvação baseia-se no sacrifício único de Cristo por nós na cruz. Gostaria de convidar os irmãos para a leitura aqui do livro de Gálatas, capítulo 3, verso 27. Carta de Paulo aos Gálatas,
capítulo 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, amados irmãos, nós vemos que os sacramentos, até aqui nós vemos, eles vêm do Espírito Santo, ou seja, a fé, ela é nos ensinada interiormente pelo Espírito Santo, através da palavra de Cristo. E os sacramentos, como meio de graça, fortalecem esta fé. Quero fazer os irmãos lembrarem da parábola das virgens. Elas tinham a lâmpada e o azeite. Os irmãos lembram dessa parábola? Eram 10. 5 tinham lâmpadas e azeite. 5 deixaram faltar o azeite, mas tinham a lâmpada. A lâmpada, ela representa a palavra de Deus. E o azeite, ela representa a ação do Espírito Santo. Certo? Quando o noivo chegou, só entrou para as bodas as noivas que tinham a lâmpada e o azeite. As noivas que tinham somente a lâmpada não entraram. O que isso quer dizer? Que não basta somente um conhecimento das Escrituras, não basta somente a palavra. É necessário o Espírito Santo nos iluminando essa palavra. O que mais isso quer dizer? Que a ação do Espírito Santo não é algo que você fica lá esperando e Deus te toma, te arrebata e te faz algo sobrenatural. Não é isso. O Espírito Santo, ele vai atuar com a palavra. Se você pegar só o azeite sem a lâmpada, não vai dar nada. Se você pegar só a lâmpada sem o azeite, não vai dar nada. Se você pegar a lâmpada e o azeite, em conjunto, eles vão iluminar, eles vão trazer luz. Então o Espírito Santo, ele vai agir dentro do ser humano através da palavra de Cristo, conforme o ensino das Escrituras em Romanos capítulo 10, verso 17. A palavra de Cristo genuína, sendo ministrada para o homem, aí acontece esta operação e essa obra do Espírito Santo. Não é algo que vai pegar a pessoa sem a palavra de Cristo e arrebatar a pessoa para que a pessoa manifeste algum tipo de espiritualidade ou algo sobrenatural. O Espírito Santo vai iluminar e regenerar o homem através vai fazer o homem compreender a verdadeira palavra de Cristo que está ministrada. Cristo, ele fala isso para os seus discípulos: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou, porque eu indo vos envio o Consolador, e ele vos ensinará todas essas palavras que tenho vos dito. Então, a palavra de Deus genuína, a sã doutrina ministrada no indivíduo, o Espírito Santo irá iluminar esta palavra. Os sacramentos, eles fortalecem esta fé que não provém do homem, ela não procede do homem, mas ela procede de Deus. Sem a ação de Deus genuína, o homem pode ter fé em qualquer crença, menos a fé salvífica. Por isso que não existe santificação acompanhada com o engano ou com a falsa pregação. É por isso que em muitos locais existe até imoralidade incutida, porque não existe a santificação junto com a falsa pregação, com as heresias ou as profanações. E finalmente o verso 68. Quantos sacramentos Cristo instituiu na nova aliança? Resposta: 2. O santo batismo e a santa ceia. E assim, se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos estudando sobre o santo batismo. Convido a amada congregação para professarmos a nossa fé recitando o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ainda convido a amada congregação para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra seu ungido
Convido a amada congregação para a leitura do Evangelho de João, capítulo 8. O sermão será, basicamente, sobre o capítulo 8 de João, mas nós não vamos poder abordar todo o capítulo, então eu farei a leitura. Peço que os irmãos prestem atenção à leitura, depois abordaremos apenas alguns tópicos aqui. Evangelho de João, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu?
Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, e a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro ao meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus:
ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. É um texto um pouco longo, mas foi necessário a leitura toda. Vamos fazer uma breve oração. Pai gracioso e eterno, estamos diante de Tua santíssima palavra, Deus, e como vimos, Deus, esta palavra só será plenamente satisfatória em nós se Teu Espírito nos iluminar, ó Deus, a revelação que aqui está. Eu não tenho poder, ó Deus, de trazer revelações, eu não tenho poder de revelar a Tua palavra, somente o Teu Santo Espírito tem poder de revelar a Tua santa palavra. Por isso, Deus, me submeto a Ti e lhe peço humildemente, Deus, como um tesouro num vaso de barro, permita, Deus, que Teu Santo Espírito fale através de mim nesta manhã. Que neste momento, Senhor, eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Mestre da verdade. O capítulo 8 de João é um debate entre Cristo e os fariseus, e depois entre Cristo e outros judeus. Um debate entre a verdade e a mentira, entre a vida eterna e a morte em pecados, entre a humildade e a soberba, entre o amor verdadeiro e o ego humano, entre a sã doutrina e a falsa religião, entre a misericórdia e o rigor da lei. No início do capítulo nós vemos Cristo vivendo exatamente como Ele nos ensinou a viver. Veja que Cristo ele não era apenas um teórico, mas Ele praticava o que Ele ensinava. Jesus praticava a oração e a ensinava. Jesus ensinava a congregar e congregava no templo. E lá Ele ensinava as pessoas. Veja o verso 1 e o verso 2. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele tinha esse hábito de ir para o Monte das Oliveiras para orar. De madrugada, voltou novamente para o templo. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Então Jesus, ele praticava exatamente o que ele ensinava. Ele vivia aquilo. E estando Cristo no templo, ensinando aquelas pessoas que iam lá para obter os seus ensinos, escribas e fariseus o abordaram dentro do templo, interromperam os ensinos de Cristo, interromperam o ofício de Cristo, e o abordaram alegando que uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. De fato, essa mulher estava realmente em adultério e foi apanhada em flagrante adultério. E começaram a questioná-lo, mas não para repreenderem, ou não para aprenderem, não para aprenderem algo, e sim para o tentarem. Veja o verso 6. Isto diziam eles, tentando-o, para terem do que o acusar. Esse era o objetivo. Então nós vamos analisar aqui alguns nuances deste capítulo. O primeiro é que os falsos mestres apenas usaram aquela mulher. Aqueles falsos mestres, aqueles escribas e fariseus, não tiveram compaixão por aquela mulher. Veja o que eles fizeram com ela, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. De fato, ela foi surpreendida em adultério, conforme diz a palavra, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Ou seja, o objetivo deles que não era o amor, o objetivo deles que não era glorificar a Deus, o objetivo deles que não era a misericórdia, os levou a usar uma pessoa, a expor essa pessoa. Pegaram aquela mulher e colocaram em pé na frente de todos.
É como se nós pegássemos alguém que tivesse cometido um pecado e colocasse em pé na frente de todos para expor essa pessoa para todos. Isto é falta de compaixão. Isto é hipocrisia. Como Jesus vai mostrar para eles que isso é hipocrisia, porque todos pecaram. Quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Quem é o homem para fazer esse julgamento temerário e expor uma pessoa na frente de todos? Então o que nós vemos aqui, em primeiro lugar, é que Jesus ele combate esse mal. E isto é um mal terrível. Isto é falta de amor. Isto é falta de compaixão. Nós vemos que eles colocaram essa mulher em pé no meio de todos. Esses escribas e fariseus, eles foram mais longe na sua intenção de tentar Jesus, de tentar fazer com que Jesus fizesse ou falasse alguma coisa com o qual eles poderiam usar para o acusar futuramente. Note, irmãos, a oposição da mentira à verdade. Note a oposição do ódio ao amor. Note a oposição do mal contra o bem. Nós estamos falando aqui do espírito do anticristo, ou seja, aquilo que se opõe a Cristo, aquilo que opõe aos ensinos de Cristo, aquilo que se opõe ao amor de Cristo, aquilo que se opõe à compaixão de Cristo. E eu quero dizer para vocês que este espírito de oposição a Cristo, que a Bíblia chama de anticristo, ele está no meio de muitas comunidades que levam o nome de Cristo. Pelos frutos o conhecereis. Não é possível colher espinhos, ou melhor, não é possível colher uvas de espinheiros. Não é possível. Não é possível colher figos de abrolhos. Mas pelos frutos o conhecereis. A boa árvore dá o fruto bom. Esse é o ensino de Cristo. E esse espírito opositor, ele está atuando. Ele atuava desde os dias de Cristo. Quando Cristo nasceu, esse espírito opositor tentou matá-lo, ainda bebezinho. E esses homens então, neste afã, esses homens eram conhecidos como mestres, escribas, doutores da lei. Esses homens então, neste afã de tentar acusar Cristo de algo, eles omitiram parte da lei. Entenda bem, eles não negaram a lei. De fato, aquela mulher deveria ser morta pela lei. De fato, sim. Mas eles omitiram uma parte da lei. Eles manipularam a lei. Eles fizeram o que é comum ao espírito opositor fazer contra Cristo: misturar mentira com verdade. E é por isso que Cristo, ao longo desse capítulo, vai falar: o pai de vocês é o diabo. Ele foi homicida desde o começo. Ele é mentiroso. Cristo vai falar isso abertamente para eles, conforme nós lemos aqui. Eles misturaram a mentira com a verdade. E eles, olha só o que eles dizem aqui no verso 5. E a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Que diz tu? Não é isso que a lei manda. Não é isso que a lei mandava. A lei mandava que a mulher e o homem fossem mortos. Não só a mulher. E aqui ele falou, tais mulheres. A lei manda que tais mulheres sejam apedrejadas. Irmãos, eu já vi, talvez os irmãos já tenham visto, estudos ou sermões sobre esse texto, falando que o homem que era pego em adultério não era condenado à morte, era só a mulher. Como se a responsabilidade fosse só da mulher. Tem um ditado que diz, quando um não quer, dois não brigam, não é verdade? E aqui, os dois deveriam ser, conforme nós vemos em Levítico, capítulo 20, verso 10. Levítico, capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ambos, os dois. Aqui em Deuteronômio 22, 22. Vamos ver também. Deuteronômio 22, 22.
Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal do meio do povo. Então nós vemos que esses falsos mestres, eles não têm pudor, eles não têm nenhuma dificuldade, eles não têm temor. Eles simplesmente manipulam a lei, eles manipulam as escrituras para usarem a seu próprio favor. Quem já ouviu alguém falar assim: eu vou usar a escritura contra essa pessoa? Escritura não é para ser usada. Escritura é para ser estudada, aprendida e obedecida. Ninguém é dono dela. Não existe particular interpretação. A própria escritura vai revelar as escrituras através da iluminação do Espírito Santo. Não há o que procurar nas escrituras para acusar alguém, nem para absolver alguém. Ela é o que é, e a condenação e a absolvição, quem fará é o próprio Deus. Deus é o dono da sentença. E eles então manipularam tudo para que pudessem então expor aquela mulher, mas o objetivo não era a mulher, o objetivo era Cristo. Tanto que nem se preocuparam com o homem que estava com aquela mulher. Essa mulher foi pegada, foi encontrada, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Entenda bem, esse é um ato que é impossível cometer sozinho. Se ela foi flagrada em flagrante adultério, o homem deveria estar ali também. Por que não levaram o homem também na presença de Cristo? Levaram apenas a mulher, o importante não era cumprir a lei, o importante não era o rigor da lei. O que eles queriam de fato, como as escrituras dizem, era usar a lei para fazer uma oposição clara a Cristo. Ou seja, é possível alguém pegar a Bíblia, é possível alguém abrir a Bíblia e falar algo para você, mas este algo que está sendo dito para você não vem do Espírito Santo, vem do próprio Espírito do Anticristo, de oposição a Cristo. Isso é tão comum, irmãos. É tão comum hoje em dia. Por isso, muito cuidado com o que a gente assiste em televisão, o que a gente assiste no YouTube. Olha o que diz aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. Olha o que diz isso aqui. Aqui é Paulo falando, tá? Ele está falando aqui, e ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. A forma que Deus usou para que o rebanho seja pastoreado é instituindo pastores e presbíteros na igreja local. Esta foi a forma que Deus instituiu. Por que que o homem despreza a forma que Deus instituiu e fica buscando alimento fora? Por que que o homem ele rejeita a forma que Deus instituiu? Que Deus instituiu pastores e bispos para alimentar aquela porção do rebanho, do qual esses pastores e bispos vão responder um dia para Deus. E isso não é brincadeira. E por que que esse rebanho se omite de submeter-se ao pastor e ao presbítero que vão responder para Deus, para ficar se alimentando e pegando contaminações de fora? Por que isso? Senão oposição a Cristo. Isso é oposição a Cristo. Porque tudo que nós fazemos contrário ao que Deus instituiu é oposição a Cristo. E é por isso que essa palavra nos é revelada. É por isso que isso não é uma opinião humana particular de ninguém. É por isso que isso aqui está escrito aqui. E esses falsos mestres e falsos profetas, eles manipulam as pessoas. Eles misturam verdade com mentira. E essas pessoas se contaminam. E depois querem contaminar todo o rebanho. Com as contaminações que pegaram fora. É como matrimônio. A relação de Cristo com a igreja é como um matrimônio. Imagine que um homem case com uma mulher. Ela é sua esposa. E Deus instituiu que ele seja o sacerdote do lar.
E o desejo dela é para o seu marido. E essa mulher, ela quer fazer alguma coisa, ela quer fazer uma viagem, ela quer fazer um curso, ela quer comprar um eletrodoméstico, mas ela não conversa com o seu marido, ou talvez até converse. Qual é a sua opinião sobre isso? Mas ela pega a opinião do vizinho do lado, a opinião do outro vizinho do lado, a opinião do dono da padaria, a opinião do farmacêutico, e só o que o marido dela fala para ela não é suficiente. Amados irmãos, não é bom que essas coisas sejam assim, porque não foi assim que Deus instituiu. Não foi assim que Deus instituiu. Obviamente, os pastores e mestres deverão ter temor e ensinar corretamente seu rebanho. Obviamente, o marido deverá ter temor e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas fazer o que esses falsos mestres fizeram é o que está sendo feito nos dias de hoje. Portanto, submeta-se ao que Cristo instituiu. Vemos aqui, Cristo elimina ali seus acusadores, Cristo não a condena, pois toma o pecado dela para si mesmo. O que Cristo fez ali com aquela mulher, Cristo, mais do que ninguém, Cristo era o único ali que poderia condená-la. Porque quando ele fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem era o único presente ali que não tinha pecado? Cristo. Ele poderia pegar uma pedra e apedrejá-la. Ele tinha direito de fazer isso. Mas ele não fez. Porque Cristo, ele preza mais a misericórdia do que o juízo. Diferente dos falsos mestres, que têm seus objetivos escusos. Cristo tem compaixão e nos ensinou a ter compaixão. E da mesma forma que ele nos ensinou a orar, e ele ia para os Montes das Oliveiras, da mesma forma que ele nos ensinou a congregar, e ele congregava no templo, da mesma forma ele nos ensinou a ter compaixão das pessoas, e ele teve compaixão daquela mulher. Talvez fosse mais simples para ele deixar condenar a mulher, afinal, o pecado dela foi surpreendido. Não havia como ela negar aquilo. Então, Cristo, ele toma o pecado daquela mulher para si mesmo. Convido você a ver aqui um texto bem conhecido, Romanos capítulo 8, verso de 1 a 3. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, note o Espírito com letra maiúscula, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no caso que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa foi a mensagem para aquela mulher, essa mensagem para esta igreja. Há perdão para os seus pecados. Existe perdão para os seus pecados. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele sentiu ele não pecou, mas ele sentiu essas tentações. Há perdão para o seu pecado. E tudo, seja o que for, que você identifique em sua vida, que você já fez totalmente contrário ao que Deus instituiu, você não será apedrejado, não por esta igreja, porque há perdão para os seus pecados. Então Cristo, ele se revela àqueles homens, Cristo elimina aqueles acusadores, e depois ele se revela àqueles homens, mas eles o acusaram, assim mesmo. Veja no verso 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Essa luz brilhou naquela situação em que os falsos mestres queriam condenar aquela mulher para tentar Cristo. Essa luz brilhou ali. E eles viram isso. Eles viram tão claramente essa luz, que o pecado deles, as trevas ocultas na mente deles, foi revelada ali. Porque quando Cristo fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Diante dessa palavra de Cristo, não era a palavra de um homem qualquer,
Talvez se eu falar isso as pessoas riam. Quem não tem pecado tira a primeira pedra. Talvez eles me apedrejem. Mas era a palavra de Cristo. E essa palavra não tem defesa. E quando Cristo falou aquilo, quem não tem pecado atira a primeira pedra, Ele trouxe luz para aquelas trevas que estavam ocultas na vida de cada uma daquelas pessoas. Aquelas trevas que estavam ocultando, melhor dizendo, o pecado na vida de cada uma daquelas pessoas. Doutores da lei, mestres disso, mestres de não sei o que lá, que exigiam que aquela mulher fosse apedrejada. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. A luz brilhou, revelando o que as trevas estavam mantendo ocultas. E aquelas pessoas então não resistiram. E abortaram a missão. Começou a sair cada um de um lado. Não resistiram a Cristo. E aí depois Cristo, Ele se revela e fala: eu sou a luz do mundo. O que aconteceu aqui foi porque eu sou a luz do mundo. E aqueles homens voltaram a rejeitar. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus. E começaram de novo a procurar formas de querer criticar. Tudo a testemunho de ti mesmo. Logo o teu testemunho não é verdadeiro. Começaram a questionar Cristo ali. E depois, em outro momento, Cristo e os judeus voltam a debater ali no verso 21, né? De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis. Mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Este espírito, enquanto a pessoa está dominada por esse espírito de rebelião, por esse espírito de oposição a Cristo, aonde Cristo está, aonde está instalada a sua paz, essas pessoas não podem ir. Elas vão até lá, elas vão tentar, mas não vão ficar. Elas não ficam. Elas vão onde Cristo vai, eles não vão poder ir. Para o céu, onde Cristo vai, eles não vão poder ir. É isso que Cristo está falando. Mas o que eu quero salientar são 4 palavras de Cristo que encontramos neste capítulo 8, para nós partirmos para o encerramento. A primeira delas está no verso 11. Respondeu-lhe ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Primeira palavra de Cristo que eu quero comentar com os irmãos aqui. Há perdão para você, mas vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque a resposta para a bênção do perdão é a gratidão em atitudes. Nós vemos aqui Romanos capítulo 6, versos de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque afinal a palavra diz, não diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos fazer o quê? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante ainda? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Será que ignoramos isso? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Será que nós não percebemos que quando Cristo lhe deu essa palavra, nós vemos aqui, ó, verso 4, fomos pois sepultados, aqui é Paulo falando, né? Eu digo Cristo lá em João. Fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida.
Será que a gente não vai ver essa luz do mundo, que teve compaixão com aquela mulher, que se revelou aos homens, que decretou que há perdão para nós, e nós não vamos andar nessa novidade de vida? Nós vamos continuar misturando mentira com verdade, a ponto de Cristo falar: para onde eu vou, vós não podereis ir. No capítulo inteiro de João, em vários momentos ele fala: morrereis nos vossos pecados se não credes que eu sou. Aquela palavra que Deus deu para Moisés. Moisés pergunta: quem direi que me enviou? Deus fala: eu sou o que sou. Diga: eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Essa mente que você tem não vai compreender o Deus grande. Nós podemos compreender o que Deus se revelou nas Escrituras. E Ele revelou que Ele é a luz do mundo. Ele revelou que há perdão para os seus pecados. E Ele revelou: vai e não peques mais. Por quê? Para que você seja ressuscitado com Ele em glória. A luta, de fato, é contra o velho homem. Não deixemos o velho homem dominar. E a única forma de fazer isto é observando a santa palavra de Deus. Lembra? A lâmpada e o azeite? A lâmpada e o azeite. É a palavra e a ação regeneradora do Espírito. E os sacramentos que fortalecem a nossa fé como meio de graça. A segunda palavra está no verso 12. Eu sou a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Te convido a abrir sua Bíblia lá no livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ler até o verso 3. Deus aqui está criando todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus: haja luz e houve luz. Que luz? Que luz é essa aqui? Os luzeiros só foram criados no quarto dia da criação. O sol, a lua, os astros. Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus decretou que a glória, a sua própria glória, manifestada no seu Filho, Cristo, iluminaria o mundo desde a criação. Aqui não é a luz do sol, não é a luz da lua, não são os luzeiros. Esta luz que foi criada aqui, ela não extinguiu as trevas, ela fez separação entre luz e trevas. E haviam abismos aqui na criação. E o Espírito de Deus pairava nesses abismos. Ainda hoje existem abismos. E ainda hoje as trevas encobrem os abismos. E ainda hoje o mundo necessita da luz. E a luz veio ao mundo. Mas os homens a rejeitaram, porque as suas obras eram más. E eles preferiram então as trevas do que a luz. Não levaram em conta os abismos, onde um dia eles poderiam cair. Gostaria de convidar você a ver aqui João capítulo 1, versos de 7 a 9. João capítulo 1, versos de 7 a 9. João Batista, falando sobre João Batista: este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Mesmo os homens preferindo as trevas, mesmo os homens preferindo que as trevas ocultem as suas obras, quando a luz é manifesta, as obras vão se revelar. Foi o que aconteceu com os falsos mestres naquele episódio da mulher. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi revelado que todos tinham pecado. Aqueles homens que se sentiam orgulhosos por fazerem orações em pé nas praças,
por ter partes da lei escrita nos seus filactérios. Filactérios eram uma espécie de franjas que eles usavam com a lei escrita, e que eles falavam: eu não sou igual àquele publicano, aqueles homens que se orgulhavam de serem doutores da lei e mestres e senhores, tiveram que abaixar a cabeça e sair, porque a luz revelou suas más obras. E aquele povo, que depois a palavra vai falar que muitos creram em Cristo, viram que aqueles homens tinham uma aparência de serem notáveis, de serem doutores da lei, de serem santos, de serem consagrados, de serem renomados, de serem famosos. Aquelas pessoas viram que eles eram apenas pecadores. Hoje você abre a televisão, você vai ver pastores renomados, teólogos famosos, pessoas aparentemente consagradas, cheias do Espírito, cheias de poder, cheio disso, cheio daquilo, mas quando a luz de Cristo revelar, você vai ver que essas pessoas são apenas homens pecadores. Assim como eu, e assim como você, sem querer ofender ninguém. Somos todos iguais. Portanto, não adore a homens. Não é um homem que vai te conduzir para o céu. É a palavra. O que você tem que julgar é o que está sendo pregado, o que está sendo falado. É isso que você tem que julgar. Não é a aparência da pessoa, não é se é uma pessoa renomada que já pregou no mundo inteiro. Não é isso. Primeira palavra, vai no Peques Mais. Segunda palavra, eu sou a luz do mundo. A terceira palavra que eu quero comentar com os irmãos, são só 4. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está aqui no verso 31 de João 8. Verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Você veja que aqui, naquele momento de debate, quando foi revelado o pecado daqueles falsos mestres, e alguns creram em Cristo, Jesus se dirige a esses que creram. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como tu dizes, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Em pecado, quem morrer em pecado não crê, de fato, no grande eu sou. Não vai poder ir para onde ele vai. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade aqui é o sonho da humanidade, o sonho de todos os homens. Sempre foi, ser livre. A mitologia fala de Ícaro, que queria ser livre, queria voar como os pássaros. Criou uma espécie de cera com pena de aves para sair voando. Um grande filósofo chamado Epiteto, ele disse: o homem só poderá ser livre, isso no período estoico, né? O homem só poderá ser livre quando libertar-se de si mesmo. O que Epiteto não ensinou é como o homem se liberta de si mesmo. Ele filosofou isso, mas ele não ensinou como se faz isso. Como o homem se liberta de si mesmo? Como o homem se liberta das suas preocupações? Como o homem se liberta dos seus desejos? Como o homem se liberta do seu próprio pecado, que o escraviza? Somente Jesus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vai ser lançado luz dentro de você. E por fim, a quarta palavra. A primeira é: vai no Peques Mais. A segunda: eu sou a luz do mundo. A terceira: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a quarta é: quem guarda a minha palavra não morrerá eternamente. Essa palavra aqui, irmãos, ó. Não é o que eu falo. Se um dia eu falar algo errado, não é a mim que você tem que seguir, é isso aqui, ó. Quem guarda a minha palavra, não morrerá eternamente. Está no verso 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente.
O princípio da ressurreição, quando certa vez eu fiz um texto falando sobre isso lá em Números 17, quando Deus vai instituir o sacerdócio, que ele instituiu a tribo de Levi. Ele fala para Moisés: pega uma vara de cada cabeça de cada tribo e leva na tenda da congregação. Leva lá. A que florescer será do sacerdote. Foi da tribo de Levi, a vara de Arão. Floresceu e brotou amêndoas. Certo? Este é o princípio da ressurreição. Não depende de ordem natural. Não tinha como aquele pedaço de pau que era um cajado, um bordão, uma vara para espantar animais, para ajudar na caminhada nas rochas. Não tinha como florescer nada dali. Um dia ele era uma árvore viva. Agora é um pedaço de pau, de madeira só. E ali floresceu. Surgiu, nasceu até amêndoas ali. O princípio da ressurreição não é a ordem natural. O princípio da ressurreição não é a vontade do homem. O princípio da ressurreição, muito menos, é as boas obras dos homens, ou as boas intenções. O princípio da ressurreição é a autoridade de Deus. Esse é o princípio da ressurreição. É a autoridade de Deus. Portanto, esta palavra de autoridade que ele diz é que se ele determinar que nasça amêndoas, vai nascer amêndoas, seja o que tiver morto. Se os teus sonhos morreram, se a tua alegria morreu, se a tua esperança morreu, se teu ânimo morreu, ou até mesmo a tua fé, ou até mesmo o teu amor, se está esfriando. Se você não consegue mais amar a Deus, se você não consegue mais amar a tua esposa, se você não consegue mais amar o teu marido, se você não consegue mais amar os teus filhos, se você não consegue mais amar os seus irmãos da igreja, leve essa morte que está dentro de você no templo da congregação. É só Ele que pode fazer isso. Não depende da nossa vontade, não depende de ordem natural de nada. Não vai depender de circunstâncias, não vai depender das coisas melhorarem amanhã. Entenda bem, vai depender apenas de um princípio: a autoridade exclusiva de Deus em determinar. E tudo aquilo que Ele instituiu, Ele vai zelar para que isso aconteça. Quero terminar dizendo que Jesus falou: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em algum capítulo onde Cristo foi exposto e julgado para os homens, como este capítulo 8, por exemplo, Ele foi julgado por trazer graça e luz para os homens. Ele nos deixou lições preciosas. Convido você para guardar essas lições no seu coração com muito amor, muito amor, muito amor por essa palavra. Porque são palavras de amor e são palavras de vida eterna. Palavras que vêm do único princípio que vai nos ressuscitar, a autoridade de Deus. Quero, como resposta desse sermão, o hino 183. Pra todo perdido nas trevas do mal, Jesus é a luz do mundo. O sol esplendor não encontra rival. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti. Dentro do peito alegre a sentir.
brilho do sol aparece nos céus. Jesus é a luz do mundo, pois brilha o Cordeiro no templo de Deus. Jesus é a luz do mundo. Vem para a luz, pois brilha por ti. Dentro do peito alegre a sentir. Vendo a do mal, a Deus eu corri. Jesus é a luz do mundo. Convido a amada congregação, se coloquem em pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, irmãos, alguns avisos. Oremos. Pai eterno e santo, glorioso, nós te louvamos, Deus. Muito obrigado, Deus, por Jesus ser a luz do mundo. E também, Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça que nos fez nascer de novo. Pois isso não procede do homem, mas procede do Senhor. Muito obrigado pela palavra de Cristo. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos ilumina essa palavra. Muito obrigado, Deus, porque podemos ter discernimento sobre a tua santa palavra, para não sermos enredados com a palavra dos falsos mestres. Obrigado porque o Senhor instituiu pastores e presbíteros, Deus, para cuidar deste rebanho aqui em Indaiatuba. Obrigado porque o Senhor constituiu pastores e bispos e presbíteros em várias igrejas, em várias cidades, em vários países, Senhor. Pois isso é tua graça e teu amor. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a nos revestirmos cada vez mais de Cristo, assim como fomos revestidos no dia do nosso santo batismo. Ajuda-nos na nossa caminhada. Sê conosco, Deus, nos lembrando sempre, ó Pai, que Jesus é a luz do mundo e aquele que segue não andará mais em trevas. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz e de tranquilidade. Nós te agradecemos, Deus, por tantos livramentos, por tanta paz, por toda a graça que o Senhor derrama sobre nós. E nós te agradecemos porque é o Senhor que conduz todas as coisas, Senhor. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor. Estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da tua graça, cura os enfermos que estão no nosso meio. Se for da tua graça também, Senhor, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra. Abençoe o nosso país e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Encerrado, irmãos. Os irmãos podem sentar-se.